Olá, seja bem-vindo a mais um ponto final aqui na TV do Minho, que semanalmente traz-lhe tudo aquilo que aconteceu durante a semana, nomeadamente as polémicas e os atritos que vão acontecendo a nível político neste concelho. E esta semana, José Ferreira, muito boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao ponto final. Esta semana tivemos a tomada de posse do novo Executivo da Câmara Municipal de Braga, de Ricardo Rio. Está aí, Paulo Dérico Vieira. Tivemos a apresentação, tivemos a tomada de posse ontem no Teatro Circo, no final do dia, com sala cheia, que de resto já se esperava também. Tivemos uma intervenção do agora Presidente da Câmara Municipal de Braga, portanto o Presidente de todos os bracarenses, com uma intervenção marcadamente pessoal. Penso que foi uma intervenção virada para além dos apoios que naturalmente referiu a todos os bracarenses que nele votaram e a todos os bracarenses que desejaram a mudança. Penso que foi um discurso muito virado para as questões que preocupam fundamentalmente os bracarenses. E elencou de imediato duas outras questões que foram aquelas que também serviram de resto de mote à sua bandeira e à sua, enfim, que acabaram por se traduzir no terreno os resultados eleitorais que teve. Que falo concretamente relativamente às convertidas, falo relativamente à questão do edital que deu o alargamento, digamos, à empresa vencedora dos parcões de Braga e fundamentalmente à reestruturação interna da Câmara Municipal de Braga, onde Ricardo Rio, de resto, para além de enaltecer a qualidade dos colaboradores e de todos os vereadores que vão com ele fazer equipa, acaba por assumir suas duas ou três pastas que são bastante importantes no contexto atual. Não é? A questão dos recursos humanos, a questão económica, estas duas serão, digamos, serão os dois pilares, para além de todo o outro, de todos os outros poderes e poderes que tem na qualidade de Presidente da Câmara com as suas competências. Penso que foi um discurso, esteve bem, Ricardo Rio acho que esteve muito bem, esteve bem à vontade, esteve bem no domínio da fraseologia e do discurso que imprimiu. E, portanto, teve também uma sala que foi bastante entusiasta no apoio às suas intervenções. E, portanto, parece-me que temos aqui um Presidente para fazer coisas novas, ou pelo menos para, segundo as palavras dele, para corrigir ou requalificar aquilo que de menos bom foi feito pelo legado de Mesquita Machado. Ricardo Rio também chamou à colação, digamos, os 37 anos de Mesquita Machado. O Presidente cessante da Assembleia Municipal de Braga, o Dr. António Braga, também já o tinha feito, de uma forma bastante eloquente, de uma forma bastante abrangente. Fez um discurso histórico também todo bem interessante, baseado no passado, fazendo, digamos, referências ao presente e desejando a Ricardo Rio, digamos, boas perspectivas para o futuro. Dica esta que o próprio Ricardo Rio também aproveitou, fazendo referência, digamos, ao trabalho realizado em 37 anos por Mesquita Machado, que também, segundo o Rio, não foi de todo negativo, nem foi de todo positivo, ou coisas positivas ou coisas negativas. Rio declara-se desde já pronto para corrigir alguns erros que a gestão anterior lhe deixa, eventualmente melhorar os que estão bem feitos e depois, a partir daqui, naturalmente, que mais para meio do mandato, estou convencido que Ricardo Rio poderá começar a surpreender. E digo mais para metade do mandato, porque, como é do conhecimento público, Ricardo Rio entra hoje na Câmara Municipal de Braga, então hoje posse efetiva, real, no terreno, como Presidente da Câmara Municipal de Braga. Vai ter, naturalmente, que ter algum tempo para... Ele já pediu 100 dias, pelo menos. Eventualmente até mais um pouco. Nestas coisas, na política, digamos, o prazo não é uma ciência certa, portanto, podem ser 100 dias, podem ser 90, podem ser 120, mas o que é certo é que, numa primeira fase, Ricardo Rio terá que estudar muito bem os dossiês, conhecer os cantos à casa, conhecer as pessoas que lá trabalham, nos diversos departamentos, as diversas empresas públicas municipais, que não são poucas, fazer a apresentação da sua equipa e, naturalmente, como ele próprio disse, incutir um discurso de dinâmica e de positividade para com os colaboradores que estão na Câmara Municipal de Braga,
que alguns, a grande maioria deles está lá há umas décadas, que só conheceram um presidente, que sempre lidaram com a gestão de Mesquita Machado, e portanto, naturalmente, agora, digamos, esta moldura humana e este organograma humano da Câmara Municipal de Braga terá que ser, naturalmente, o suporte de Ricardo Rio, e estou convencido que vai ser. A meio do mandato, eventualmente, ou até mais para a final, já com um conhecimento mais aprofundado da realidade da autarquia, dos dossiês da autarquia, com um controlo muito mais efetivo, digamos, da realidade local, aí estou convencido que Ricardo Rio, então, poderá começar, digamos assim, a explanar e a pôr em prática e a pôr no terreno as suas opções políticas, porque foi para isso que ele foi eleito, foi para isso que os bracarenses quiseram a mudança, e, portanto, Ricardo Rio não pode deixar tudo como está, tem que mudar, tem que fazer coisas diferentes, coisas novas, e eu estou convencido que é este o figurino que se irá seguir. Ricardo Rio ontem deu duas pinceladas naquilo que honestamente pensava acerca de tudo isto. A primeira foi de que elegeram, mas eu daqui a 4 anos, e se me quiserem mandar embora, poderão mandar embora. Não estou agarrado ao poder, custe o que custar. E também deu a sensação de que é um homem que está muito virado para o aspecto social, porque também tem lá outro homem a trabalhar com ele, o vice-presidente, que também é muito social, é muito virado para a família, neste caso. Ricardo Rio dá uma sensação que vai fazer um mandato com calma, porque ele também disse que durante 4 anos não se poderá fazer tanto trabalho como fez Mesquita Machado, e a verdade é 37 anos de trabalho, mas já dá a sensação que é um homem que está a entrar com cuidado, que quer respeitar aquilo que foi feito, bem ou mal, por Mesquita Machado, mas daqui para a frente vai olhar e muito para os bracarenses, nomeadamente. Eu penso que Ricardo Rio colocou bem a fasquia, fazendo o enquadramento político no enquadramento temporal. Ricardo Rio tem consciência de que a passagem dele pelo Executivo da Câmara Municipal de Braga, na qualidade de Presidente, é temporária. Ricardo Rio sabe que, no limite, o máximo que poderá lá estar são 12 anos. E levou a fasquia, e muito bem, dizendo publicamente que está lá com a noção exata de que aquilo é temporário, está lá com a noção exata de que, como agora os bracarenses lhe manifestaram o apoio incondicional, também o poderão retirar amanhã, daqui a 4 ou 8, no limite também a 8, depois a 12 já, essa questão já não se coloca. E, portanto, Ricardo Rio foi pedagógico aqui quando digamos, colocou o patamar da eficiência política na eficiência temporal. Acho que é uma atitude que faz pedagogia, acho que é uma atitude que, pela primeira vez, porque também, no passado, por força da lei, os presidentes da Câmara não tinham este posicionamento, a maioria deles, ou uma grande parte deles. Na reta final, até muito poucos, penso que 2, Vila Nova de Goiás e Mesquita Machado e mais um outro, tiveram o feito heroico de estarem 38 anos na presidência de uma Câmara, portanto, sucessivamente eleitos, praticamente sem nenhuma interrupção. Ricardo Rio tem consciência de que esse que não é o patamar. Portanto, Ricardo Rio tem consciência de que foi eleito, que granjeou o apoio na população bracarense, as suas propostas tiveram acabamento, a população deu-lhe, digamos, uma vitória expressiva, e, portanto, Ricardo Rio sabe, melhor do que ninguém, que não pode, digamos assim, defraudar as expectativas e as esperanças dos bracarenses. E terá que fazer aqui uma fronteira muito clara daquilo que são as expectativas e daquilo que são as realidades e as potencialidades da execução daquilo que pode efetivamente fazer, porque nós sabemos que o poder gera naturalmente sinergias, o poder gera grupos de pressão, qualquer poder em geral, em tese qualquer poder, e portanto é provável que das hostes e da área que elogiou Ricardo Rio se comecem também a posicionar algumas pressões no sentido de obter este ou aquele ganho, ou este e aquele ganho de causa com a eleição de Ricardo Rio. Eu penso que Ricardo Rio estará atento a essa situação, e tal como ele já disse e já deu sinais para o exterior, estou convencido que poderá e vai saber bem gerir esta tentação e esta
destes apetites todos. Quanto à questão social, Braga praticamente é um concelho que tem quase tudo feito. Se está bem feito ou se não está mal feito, não cabe naturalmente aqui agora, digamos, esclarecer isso. Aliás, Ricardo Rio também já reconheceu que há coisas bem feitas e coisas mal feitas. Mas, na globalidade, quem conhece o país e quem anda por esses concelhos fora, e conhece bem Braga e conhece outros concelhos, tem que constatar uma coisa, que Braga efetivamente é um concelho que está bem servido de equipamentos, tem praticamente a rede de águas e saneamento a 100%, tem uma rede de transportes públicos, resolveu o problema da habitação, requalificou algumas áreas, não fez alguns projetos urbanísticos com a melhor qualidade possível, é verdade, não fez também em alguns aspectos as coisas tão bem feitas como poderia ter feito. E, portanto, esta consciência Ricardo Rio tem. Agora, Ricardo Rio também tem, com certeza absoluta, a ideia e a noção de que a situação que se vive em Portugal e no país é uma situação de crise financeira. Nós estamos com uma situação completamente, com horizontes que não estão definidos, com horizontes que não há certezas de rigorosamente nada. E a situação económica do país é efetivamente muito grave, é uma situação de crise, é uma situação de retração económica e, portanto, o Ricardo Rio também saberá aí e aqui, no Conselho, ter a noção de que o país precisa, digamos, de uma cobertura social como aquela que não teve até hoje. Temos que salientar que o próprio Governo, no Orçamento de Estado, já avisou que a regeneração urbana, por exemplo, é uma página virada, que não tem interesse absolutamente nenhum para já, pelo menos, e que os municípios portugueses que se preparem, porque o bolo vai vir muito pequenininho. Antes era um bolo grande. Pois, antes se calhar era uma... Quando há muito dinheiro, por norma, o rigor é muito pouco. E quando há pouco dinheiro, a tendência é para que o rigor seja maior. Que é assim, porque normalmente fazem-se contas a todos os tostões, não é? E Ricardo saberá também, até pela sua formação académica, que isto é mesmo assim. Enfim, a área da economia dá-lhe melhor do que ninguém estas luzes. Portanto, ao nível das grandes obras, eu penso que Braga não necessitará de grandes obras, até porque globalmente as coisas estão mais ou menos feitas. Ricardo ontem virou-se muito para o centro urbano, aliás, para o centro histórico, disse que é preciso... Aí sim. É isso aí. Há um trabalho muito interessante a fazer aí na requalificação urbana, na regeneração urbana e no repovoamento urbano, porque efetivamente Braga, de há uns anos esta parte, privilegiou a periferia, privilegiou os empreendimentos e a expansão urbanística, digamos, para a periferia e deixou um pouco o miolo. Não é que não viva lá gente, porque vive ali gente, só que a configuração da habitação no chamado centro histórico carece de algumas intervenções no sentido de repovoar e também de criar algum outro tipo de condições para que cada vez mais as pessoas escolham o centro para morar e para viver. A cidade de Braga, neste momento, pode-se dizer uma cidade fantasma à noite, a partir das 10h30, 11 horas. Não sei se será bem assim. Há ali uma zona, eu confesso que não sou muito amante da noite, mas eu, aqui há uns tempos atrás, dei por ali umas voltas num centro histórico junto à Sé, Catedral. Não sei, foi uma das zonas que evoluiu muito. E fiquei um bocado agradavelmente surpreendido até, porque vi ali uma movida noturna bastante interessante, com muito turismo, com muita juventude, com muitos casais, com muita gente, sobretudo com muita gente. Milhares de pessoas ali naquele casco urbano, ali concretamente citadino. Depois há ali uma outra franja que já foge desta área geográfica da Sé, que de facto está deserta. Portanto, é ali uma zona que não se vê ninguém, passa-se digamos, o melhor teste que se pode fazer é passar ali por volta das 8, entre as 8 e as 9 da noite, por aquelas ruas que será a hora em que habitualmente as pessoas estão a jantar em casa, e olha-se para aqueles prédios e poucas luzes acesas se vê, senão sinal que nem nas cozinhas ou nas salas, digamos, há ali muita iluminação e, consequentemente, há ali muita gente, não é? É uma aposta que a Câmara Municipal deve fazer, não tanto diretamente como sabe, porque provavelmente aí haverá alguma limitação dos recursos da Câmara Municipal, mas no incentivo de privados a fazerem
digamos, a requalificação urbana daquela zona. A Câmara Municipal de Braga, também pela voz de Ricardo Rios, está prestes, ou tem como intenção também criar o fundo imobiliário, que estou convencido que também vai ajudar nessa vertente. Voltando muito rapidamente ao Teatro Circo, novamente, à casa que ontem deu a palavra daqueles que queriam Ricardo Rio na presidência da Câmara Municipal de Braga, foi mais uma tarde marcada para mais uma facada, entre aspas, em Vítor Sousa e na liderança de Vítor Sousa no PS, com uma derrota incrível na votação para a liderança da Assembleia Municipal. Foi, mas antes de passar esse pormenor, eu gostaria digamos, de realçar um aspecto mais positivo do que esse, embora esse possa ser positivo, sim. numa outra vertente, para dizer que, enfim, tirar daqui algumas ideias mestras do discurso da nova Presidenta da Assembleia Municipal de Braga, a doutora Hortense, no âmbito, digamos, da própria atividade que pretende imprimir a Assembleia Municipal. Aquilo que foi dito foi que o regimento irá ser alterado para que o público passe a intervir antes da ordem do dia. Isto significa que todo cidadão comum que queira colocar ou que se queira dirigir à Assembleia Municipal vai ter a oportunidade de o fazer, não esperando até às altas horas da madrugada, como acontecia até aqui. Que de resto foi uma discussão que nestas últimas, nestas últimas assembleias municipais já tinha sido aventada, mas que nunca houve vontade por parte da maioria para o conseguir. Porque efetivamente todo cidadão que deseja colocar uma questão à Câmara Municipal de Braga via Assembleia Municipal pode fazê-lo a partir de agora, ou vai poder fazê-lo a partir de agora, em horário, digamos assim, nobre, digno, porque há pessoas que trabalham no dia seguinte e também não estão ali para estar, ou não estariam ali para estar, muitas vezes a aguardar até ao final da Assembleia, até às 2, 3 ou 4 da manhã, em alguns casos, para depois colocar essas questões. Portanto, a maioria das pessoas vai ter a oportunidade de, logo antes da ordem do dia, poder passar pela Assembleia Municipal, em local que será que eu presumo que possa ser também ele próprio equacionado ou reequacionado, porque a Assembleia Municipal de Braga, naquelas instalações, e agora que foi reduzido o seu número, por força de imposição legal, aquele Parque Municipal de Exposições, quanto a mim, é uma área que até estará um pouco desajustada, e portanto é natural. Mas passa mais para jantamentos, neste caso. Se houver um enquadramento e uma localização da Assembleia Municipal numa zona mais central, com a possibilidade de o público intervir antes da ordem do dia, eu estou convencido de que vai... Teatro Circo é uma grande hipótese, não? É uma das hipóteses. A Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva também me parece uma boa opção, mais central ainda, e com a possibilidade dos municípios se poderem dirigir à Assembleia Municipal portanto, antes da ordem do dia, parece-me bom, parece-me positivo, tudo isso acho que dignifica, que ajuda à participação, refresca a Assembleia e tudo isso está bem. Outra ideia mestra que a nova Presidente também lançou foi o facto de a Assembleia Municipal ser realizada de forma itinerante pelas diversas freguesias do concelho. Também me parece uma boa aposta, parece-me uma aposta também pedagógica, no sentido de também levar para a periferia, digamos, para fora das paredes da cidade, um ato, quer dizer, uma sessão que é a Assembleia Municipal de Braga, que poderá dar aos habitantes de todas essas freguesias, estamos a falar de freguesias mais recônditas, de Pedral, ou de Sobreposta, ou até Ruilha, no extremo oposto, a possibilidade de o cidadão se entrosar mais com a Assembleia Municipal, de ter mais curiosidade em saber o que é a Assembleia Municipal, o que é que se lá se discute, que matérias é que vão ser abordadas, e portanto também há aqui um efeito pedagógico da direção política da presidência da mesa da Assembleia Municipal para levar os cidadãos a interessar-se mais pela causa comum e pela causa pública. Parece, portanto, duas notas positivas deste novo Executivo. As peripécias que se passaram ontem relativamente à eleição da mesa foram, no fundo, a sequência de um trajeto que já vinha, não é? Nós chegámos aqui a abordar esta questão em termos de sondagens e em termos de impacto técnico ou não de impacto técnico. As sondagens também nestas eleições também não andaram muito bem,
de diferença de votação entre a lista da coligação e a lista do PS, e acabámos por ter um resultado que não foi nada disto. Surpreendeu-nos a todos. Surpreendeu-nos a todos. Penso que na própria noite em que estávamos a fazer a programação da TV Minho, também nós próprios ficávamos um bocado surpreendidos, porque os estudos de opinião não apontavam, digamos, esta fasquia de diferença. A peripécia de ontem foi também um pouco nesta tendência. As listas independentes, as listas partidárias, de cariz meramente partidário, portanto, em que o candidato é um militante do PSD ou do PS, ou da CDU, estou convencido que esse candidato à junta e que acabou por ser vencedor da junta de freguesia, estou convencido de que não diferiu muito o seu sentido de voto. Penso que a grande diferença e a grande alteração surge nas chamadas listas independentes. Listas independentes que, não tendo um cariz partidário de um lado e do outro, acabam depois também por se posicionar bastante, ou um bocado, a jeito e em função também da força política ganhadora. Se o resultado das eleições determinasse a vitória do PS, eu estou convencido que muitos destes votos que ontem se expressaram no sentido da coligação poderiam fazê-lo em relação, digamos, ao Executivo, à Câmara Municipal de Braga, se fosse liderada pelo PS. Não o foi, portanto é completamente compreensível, porque em princípio as pessoas que são independentes e que se candidataram como independentes, o que querem para si e para a área geográfica pela qual foram representados e foram eleitos, o melhor para a sua freguesia. E, portanto, na constatação de que há uma mudança de um poder político na Câmara Municipal de Braga, na constatação de que há um novo figurino político, provavelmente algumas dessas pessoas não devem ter tido muitos pruridos mentais ou ideológicos para, digamos, afirmar uma posição claramente, digamos, pró novo figurino da Câmara Municipal de Braga, pensando que daí, ou através daí, poderão também obter, não direi mais benefícios, porque estou convencido que Ricardo Rio fará uma gestão equilibrada e equitativa dos recursos da Câmara Municipal de Braga para todas as freguesias, mas na lógica e na ótica de da mente de algumas daquelas pessoas que optaram por votar da forma como votaram, que podem obter por aí algum ganho de causa e, portanto, interpreto isso nesse contexto. José Ferreira, tenho mais dois temas para sermos rápidos e vamos falar de duas senhoras. A primeira senhora é, nomeadamente, a Inês Barbosa. Acha que Ricardo Rio vai aproveitar, ou não, a Inês Barbosa para entrar no Executivo da Câmara Municipal de Braga? Bom, isso leva-me a uma reflexão que é a seguinte. As eleições locais, a eleição municipal, as eleições autárquicas, são muito baseadas em pessoas. E são muito baseadas em pessoas que gostam, que participam e, portanto, que gostam das suas terras. Não é? E, portanto, aquilo que nós temos assistido em Braga é que, independentemente do quadrante político que possa aqui existir, digamos, no posicionamento desta ou daquela pessoa, ou de uma ou de dezenas de pessoas, de terem, independentemente de poderem ter mais simpatia para o partido A ou para o partido B ou para a sensibilidade política desta ou daquela maneira, não lhes retira o direito de cidadania, não lhes retira o direito de serem cidadãos que gostem da sua cidade, que possam até ter qualidades e capacidades para fazer pela sua cidade e que também não devem ser prejudicados, nem devem ser, digamos assim, anatemizados pelo facto de não pensarem, digamos, da mesma forma política que pensou o poder que foi eleito. Isto para dizer o quê? Para dizer que a democracia não se esgota nos partidos políticos, para dizer que a atividade política não tem nas suas fileiras os melhores. Os partidos políticos manifestamente não têm dentro das suas fileiras e dentro dos seus partidos os melhores quadros, os melhores cidadãos, os cidadãos com ideias, os cidadãos que se preocupam com a causa pública e que até podem acrescentar mais-valia a eventos e a ideias para o Conselho. Posto isto, dizer que não me choca, pelo contrário, até acho que será uma atitude de inteligência de Ricardo Rio, reconhecer que nesta ou naquela área, ou para esta ou para aquela área, não ver ninguém no partido que o apoiou, porque isso pode acontecer, e reconhecer no cidadão A, B ou C, ou na cidadã A, B ou C, qualidades humanas, científicas também, académicas também, mas humanas também,
para, digamos, poder convidar a pessoa para integrar um projeto no âmbito da Câmara Municipal de Braga, ligado a um evento cultural, ligado a qualquer realização no âmbito da Câmara Municipal de Braga. Portanto, eu penso que se Ricardo Rio optar, e agora aqui não vou fulanizar a questão de se é de Inês, se é o António, se é o Joaquim, se é o José, não é isso que está em causa. Se o Ricardo Rio reconhece que um cidadão A, B ou C, dentro de uma lógica e de uma, digamos, de um figurino que ele próprio pensa e que pode, a partir daqui, digamos, assessorar-se ou então ter como cobertura, digamos assim, para enriquecimento desse mesmo evento, um cidadão que não seja do partido do governo da Câmara, neste caso, eu estou convencido que é uma atitude de inteligência, porque, efetivamente, como eu disse no início, e volto a repetir, nos partidos não está toda a gente, nos partidos não estão, provavelmente, até os mais qualificados, normalmente até, infelizmente, até há exceções, mas estão até os mais dependentes, e, portanto, é provável que haja muita gente que possa estar, enfim, possa ter, comungar de um ideal ou de uma configuração política que pode muito bem ser superior a quem está num partido. Aliás, a gestão que agora acabou, a gestão de Mesquita Machado, com Mesquita Machado, esteve a colaborar muita gente que nunca pertenceu ao Partido Socialista, nunca. Que nunca pertenceu ao Partido Socialista, portanto foi sempre gente ou de direita, ou mais à esquerda, ou até independente, gente de outros partidos, até inclusivamente, filiados noutros partidos, que acabaram por colaborar com Mesquita Machado. Porquê? Porque ele entendeu que, provavelmente, para aquele ou para outro figurino, entendia, enfim, o critério digamos, é aleatório, mas provavelmente entendeu isso. Ao longo da carreira de Ricardo Rio, é provável que ele também possa ter, digamos, ideias muito claras em relação a isto. E, portanto, aí não vejo... E também não vejo da parte de Inês Barbosa, porque, tanto quanto eu sei, o Movimento e Cidadania também não é um partido político, é um movimento, como eles se afirmaram. Eu também devo dizer que gostei, aliás, aqui no programa Ponto Final fizemos algumas referências a algumas propostas que Inês Barbosa lançou, que me pareceram interessantes, ousadas, frescas, e, portanto, aliás, disse-o aqui, e estou à vontade para o reafirmar, que as diversas candidaturas deveriam olhar para algumas propostas de Inês Barbosa com algum carinho, porque, de facto, também me pareceram, na altura, que foram propostas interessantes. Zé Freire, para finalizar, queria só que me dissesse se gostava ou não, ou então se vê com bons olhos ou não, uma liderança do Partido Socialista em Braga ser feita por uma mulher, neste caso. Não lhe vou dizer não, vamos ficar com isso para a semana. Exatamente. Também não estou, assim, para já também não estou ainda por dentro muito das movimentações que se observam. Vê com bons olhos a liderança de uma mulher, não é? Eu vejo com bons olhos a participação cívica das mulheres na vida política. E vejo com bons olhos porque as mulheres, no seu conjunto, são superiores aos homens em termos numéricos. E as mulheres são propensas, ou por outra, não são propensas a ficarem mais fora da política do que os homens, assim aqui, e são menos propensas a um conjunto de jogadas de bastidores e de um conjunto de tentações que os homens habitualmente têm. Portanto, veria e vejo com bons olhos que as forças políticas tirem ilações do que se passou, todas elas, as da situação e as da oposição, e vejo naturalmente com bons olhos que a vida política seja cada vez mais recheada com mulheres, porque as mulheres dão um colorido à política diferente. E à vida, neste caso. À vida, e eu estou convencido que as mulheres são menos propensas a muitos males que a política inferna em relação aos homens. Aliás, não é por acaso que o fundador do Microcrédito Internacional lançou em 1987, salvo erro, aquela frase de que as mulheres são menos corruptas do que os homens. E, portanto, o microcrédito que começou na Índia, como sabe, foi um banco de crédito muito disseminado e para apoiar aquelas causas muito pequeninas, atribuiu, acho que 70% ou 80% da sua base de financiamento em relação às mulheres. As mulheres são o futuro do homem, eu acredito nas mulheres e acho que os partidos que devem puxar para as suas fileiras mais mulheres
do que é José Ferreira, de igualdade. foi um prazer estar consigo estes minutos. Ah, Voltamos então para a semana com mais um ponto final, falando possivelmente da vida interna ou não do Partido Socialista na cidade de Braga ou no Concelho de Braga. Ficamos então por aqui por hoje. Muito obrigado, foi um prazer. Até para a semana, se quiser.